Salve galera, tudo bem? Prof. Nico Beruski. Vamos dar sequência ao nosso estudo de matrizes, beleza? O objetivo dessa aula é que a gente fale um pouquinho sobre algumas matrizes especiais e já emende também os determinantes que são básicos para nós, belezinha? Então assim, para que a gente consiga falar de algumas matrizes especiais, a gente precisa entender bem o que seria para nós uma matriz de ordem quadrada, tá? A matriz, então, que ela é considerada de ordem quadrada, tendo em vista que todas as matrizes ela tem um modelo retangular, né? O que faz, por exemplo, a gente ter um retângulo, a geometria mesmo, um retângulo especial que se torne um quadrado? Você fala assim, professor, ele tem que ter as mesmas dimensões, o comprimento e a largura devem ter as mesmas medidas, tá? Então, aqui o que torna uma matriz sair de uma matriz retangular qualquer para se tornar uma matriz quadrada é que necessariamente ela tenha a quantidade de linhas igual à quantidade de colunas, né? Então, para nós aqui, ó, a característica principal das matrizes quadradas é que a sua quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas. Tanto é que você vai ver que é muito comum o cara chegar para a gente e falar assim, olha, considerando uma matriz de ordem 3×3, por exemplo, tá? Ele pode falar assim, ele pode falar, considerando uma matriz quadrada de ordem 3, né? É igual quando você fala assim, considere um quadrado de lado 3. Você não fala que é um quadrado de lado 3×3, entende? Então, ele pode só trazer referência só de um valorzinho, né? Tá? Então, isso é muito comum ali. Nas matrizes quadradas, vou colocar um exemplo qualquer aqui, então, ó. Dado uma matriz A, vamos colocar uma 3×3. A gente teria aqui 5, menos 1, 2, 4, 3, 0, 1, 6 e 7. Então, tá aí, ó. Uma matriz quadrada qualquer. 3 linhas e 3 colunas, tá? Normalmente, para nós, são referenciados como elementos importantes as diagonais. A gente só encontrará o estudo de diagonais em matrizes se as matrizes forem quadradas, tá? E quando a gente une o primeiro elemento da primeira linha ao último elemento da primeira coluna, onde a característica é que todos esses elementos que aqui estão marcados possuem a posição na linha igual à posição na coluna. Veja, ó, esse é o A11, esse é o A22, esse é o A33. Então, aqui, ó, a característica é que a posição na linha seja igual à posição na coluna. Quando você reúne, quando você pega esses elementos, né, você tem uma das diagonais e é a diagonal mais importante. Tanto é que ela será chamada para nós de diagonal principal, que será muito utilizada, né, no estudo dos determinantes, que ainda nessa aula a gente vai falar, tá joia? Né? Estudo de determinantes, que também é uma exclusividade para matrizes de ordem quadradas, então, beleza? Claro que, da mesma forma como a gente tem a diagonal principal, a gente também terá uma segunda diagonal, vamos pegar outra corzinha para marcar aqui, ó, que será a nossa diagonal que une o último elemento da primeira linha ao primeiro elemento da última linha, então, ó. E a gente tem aqui o que a gente conhece como diagonal secundária, também referenciada no estudo dos determinantes ali e para classificações de algumas matrizes, então. Beleza? Então, as matrizes especiais que a gente vai falar nessa aula, todas elas têm a característica de serem o quê? Matrizes quadradas, tá? Então, isso é importante entender, tá? Tendo em vista, então, que a gente tem esse grupo, esse conjunto de matrizes quadradas tão especiais, que possuem essas duas referências, né? E às vezes a questão fala sobre, determine o traço da matriz, tá? Quando fala traço da matriz, ele quer que você pegue a diagonal, se for traço principal, né? Pegue a diagonal principal e some os elementos. Pegue o traço secundário, pega a diagonal secundária e soma os elementos, tá? Essa ideia de traço não vai confundir com o produto dos elementos, então. Né? Então, ó, com matrizes quadradas ele pode fazer referência a alguns conceitos e principalmente, ó, dentro dessa matriz especial, encontrar matrizes com características a mais, tá? E a primeira que a gente vai falar aqui, ó, é a matriz simétrica. Claro que a gente podia até ser mais simples, mas para você entender, eu vou construir uma matriz que seja mais ou menos assim
E aí depois que... Eu vou dar as ideias de construção, beleza? E aí depois que a gente construir ela seguindo esse passo a passo, a gente vai ver a característica que forma. E aí a característica que é a mais importante, tá? Eu vou construir uma 2x2 para ser mais simples e menorzinha, mas dá para jogar isso para uma 3x3. Bom, professor, primeiro, quando a gente fala sobre simétrica, o que a gente tem que pensar? Ah, isso aqui está fazendo referência à simetria, professor, é um espelhamento. Isso. Tá? E você vai usar como referência de eixo de simetria, um eixo de espelhamento, a sua diagonal principal. Então, por exemplo, se eu chegasse aqui e fosse construir uma matriz, vamos construir uma matriz B qualquer, tá? Claro que eu vou construir uma 2x2, beleza? Vou construir aqui uma matriz 2x2, e a primeira coisa seria o seguinte, a diagonal principal, você pode colocar os elementos que você quiser, tá? Vou colocar aqui elementos quaisquer. 2 e menos 5, beleza? E a ideia é que essa nossa diagonal principal, então, ó, ela seja a nossa referência de eixo de simetria, de espelhamento, né? Principalmente se for de ordem maior, 3x3, 4x4, tá? O fato é que esses elementos, os elementos que estão em posições espelhadas, eles devem ser o que, então? Iguais. Para que eu tenha uma matriz simétrica, entenda isso, para construir uma matriz simétrica, eu tenho que ter uma diagonal principal qualquer, mas os elementos espelhados, os elementos ali em posições opostas, devem ser iguais. Então, se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, 6, aqui também eu venho e coloco 6. Você fala assim, pô, legal, professor, entendi essa ideia. Né? É para construir uma matriz quadrada, pegar uma diagonal qualquer, usá-la como eixo de simetria e espelhar os elementos. Isso, perfeito, tá? Mas o que isso me ajuda? Cara, conceitualmente, às vezes o que acontece? O teu exercício vai chegar e vai falar assim, olha, sabendo que existe uma matriz B que é simétrica. E às vezes vai faltar alguns elementos, vai ter uns valores ali dependendo de incógnitas. Você vai falar assim, tá, professor, mas e aí? O que acontece? O que acontece é que, coincidentemente, se a gente pegar aqui, ó, e construir a transposta, você lembra lá do que seria pra gente uma matriz transposta, né? Ah, professor, eu lembro. A matriz transposta era aquela matriz que a gente troca a posição original da linha para um posicionamento de coluna. Né? Então, se eu chego aqui na minha B e pego a primeira linha, que é 2 e 6, e coloco na primeira coluna, ó, peguei então 2 e 6, coloquei na primeira coluna. Vou pegar a minha segunda linha, 6 e menos 5, 6 e menos 5, e vou colocar aqui então na minha segunda coluna. Você vai falar assim, nossa, olha só, professor, coincidência do destino, né? A minha matriz B e a minha matriz B transposta, elas são matrizes o quê? Iguais, tá? Então, é isso que normalmente é a abordagem, beleza? Quando o cara vem referenciando o enunciado, que ele tá falando sobre uma matriz transposta, aliás, perdão, uma matriz simétrica, né? E aí, mesmo que ele traga alguns valores desconhecidos, o que ele pretende, né? O que ele espera que você faça? Que você pegue a original e iguale ela à sua transposta. Então, essa seria ali a característica principal de uma matriz simétrica. Então, belezinha? Só acontece com matriz quadrada, professor? Só acontece com matriz quadrada. Não adianta nem procurar simetria, né? Matriz simétrica e matrizes que não são quadradas. Por quê? Porque não vai ter diagonal principal, né? E não tem como daí você fazer a transposição e ficar na mesma ordem. Beleza? Então, tá aí uma das matrizes importantes pra gente, que é a matriz simétrica. Professor, o que vai acontecer na antissimétrica? Bom, primeiro vamos fazer o mesmo esquema. Vamos construir uma, vou te ensinar a construir, e aí depois você vê qual que é a característica principal, tá? E vai entender o que seria essa ideia do anti aqui, né? Que fala sobre uma oposição e tal, alguma coisa assim. Você já tem uma ideia do que se trata. Primeira característica, para que a gente consiga construir uma matriz antissimétrica, a gente também vai utilizar a diagonal principal como o eixo de simetria. Porém, entretanto, todavia, contudo, esse eixo de simetria, ele tem que ser formado por zeros. Toda matriz antissimétrica possui uma diagonal principal formada por zeros, tá joia? Tá? Não adianta, se não for zero, não vai ser antissimétrica nunca. Tá, professor? Beleza. E daí? E aí aquela ideia dos termos que estão
opostos, dos termos que estão espelhados, eles devem ser valores opostos. Então, por exemplo, se eu coloco aqui em cima o valor de menos 3, na posição espelhada, eu venho e coloco 3, tá? Então, a ideia do antissimétrico é uma ideia de uma troca de sinal. Beleza? Tranquilo? Então, características de construção. Toda matriz antissimétrica possui uma diagonal formada estritamente por zeros e os elementos espelhados por essa diagonal principal devem ser valores opostos. Você fala assim, legal, professor, a gente vai fazer referência com a transposta? Sim, senhor. Também faremos referência com a transposta. O que acontece aqui, ó? Quando a gente vem e constrói a nossa matriz transposta, você vai pegar a sua primeira linha, que é formada por 0 e menos 3, vai colocar na primeira coluna, 0 e menos 3. Vai pegar a sua segunda linha, que é 3 e 0, vai colocar na segunda coluna, 3 e 0. Né? E facilmente você fala assim, professor, nesse caso ficou igual? Putz, não ficou igual, né? Mas, por que não ficou igual? Porque se eu trocar o sinal do 0 não faz diferença, mas se eu trocar o sinal do menos 3 para 3 e do 3 para menos 3, aí ficaria igual. Né? Então veja, a característica de uma matriz antissimétrica é que, para que a transposta, deixa eu fazer em preto para ficar na mesma corzinha do outro ali, ó, tá? Para que a nossa transposta, ela seja igual, ó, para que a original e a transposta sejam iguais, uma das duas você vai ter que trocar o sinal, tá? Eu posso colocar o menos aqui ou ali, tanto faz, vou colocar aqui, ó, beleza? Tá? Mas a ideia seria essa, que a matriz original, ela é igual a transposta com o sinal trocado. Ou então, se você quiser, a transposta é original com o sinal trocado, também não faz diferença, beleza? Então, essa é a característica operacional de uma matriz antissimétrica. Os moldes são os mesmos, né? O apelo vai ser o mesmo. Ou seja, o cara vai chegar para você, vai pedir lá, fala assim, olha, essa matriz aqui, que tem elementos conhecidos, que depende de x, de y, do escambau, ela é antissimétrica. Então, o que você vai ter que fazer? Pegar ela e igualar a sua transposta com o sinal trocado para fazer as comparações elementos a elementos e montar as equaçõezinhas lá. Normalmente é essa abordagem, a não ser que seja uma abordagem teórica, né? Como já apareceu assim, na matriz antissimétrica, a diagonal principal é formada por elementos nulos. Sim, senhor. Beleza? Tá? Então, essas características aparecem para nós. Duas matrizes especiais, matriz simétrica e matriz antissimétrica, então. Beleza? Tranquilo. Joia. Aí a gente vai para uma outra matriz também, que vai ser fundamental aqui, ó, que é a matriz identidade, tá? A matriz identidade também só acontece com matrizes de ordem quadradas e ela tem uma lei de formação aqui, ó, que às vezes aparece. Ela vai falar assim pra gente, olha, a nossa matriz identidade possui, vou colocar como A mesmo, ó, A e J. Os elementos dela serão construídos através de um condicional. Professor, qual é o condicional? Esses elementos serão iguais a 1 se o I for igual ao J. Beleza? Se o I for igual ao J. E esses elementos serão iguais a 0 se o I for diferente do J, obviamente com a característica, e veja se a sua afirmativa deixou isso claro, né? Que a quantidade ali, né, de linhas é igual à quantidade de colunas, tá? A própria Wen já colocou uma afirmativa teórica que falava justamente isso. Os elementos da matriz identidade são construídos assim? São, mas desde que ela seja de ordem quadrada. Faltou ele deixar claro ali que a matriz era de ordem quadrada, então verifique se ele deixou claro. Tá? Então, dado uma matriz de ordem quadrada, construídos seus elementos que, quando I é igual a J, professor, quem que é isso? O elemento da diagonal principal. Quando os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e o restante é igual a 0, você tem uma matriz identidade, tá joia? Então, vamos construir aqui uma matriz identidade. Vou colocar uma 3 por 3, ó. Referência da ordem ali, ó, I3 só, não precisa colocar I3 por 3. É uma identidade de ordem 3, tá joia? Então, você coloca lá, ó, diagonal principal formada por 1 e o restante dos elementos iguais a 0 ali pra gente, então.
Tá? Matriz super importante. Professor, qual que é uma característica importante da matriz identidade que vale a gente anotar aqui, ó? Quando ela está sendo envolvida em um produto, quando a matriz identidade está envolvida em um produto, e esse produto é válido, obviamente, ela será elemento neutro. Elemento neutro para produto, beleza? Por isso que é muito comum a gente pensar assim, ó. Pô, professor, quando fala sobre matriz identidade, eu tenho uma frase célebre para ela que é o quê? Ela é o número 1 das matrizes. Tá? Não estou falando que ela é a número 1, a matriz top of the tops. Não, estou falando que ela tem as mesmas características operacionais do número 1, do 1zinho mesmo, tá? Ou seja, quando você pega ali uma soma, 2 mais 1, não muda o resultado? Muda, porque dá 3, né? Então, quando eu tenho que somar uma matriz de identidade, eu tenho que somar, porque vai mudar o resultado, né? Agora, quando eu faço 2 vezes 1, dá 2, ó. Veja, não muda o resultado, né? Por quê? Porque o 1 é elemento neutro da multiplicação, assim como a identidade será um elemento neutro da multiplicação. Mas, principalmente, é porque é a matriz identidade que vai dar característica de verificação para matrizes inversas. Tá joia? Vamos colocar essa observação aqui, ó. Observação. Matriz inversa. O que é essa frase? Pensar que a matriz identidade é o número 1 das matrizes me ajuda, professor. Porque quando eu faço o produto de 2 números inversos, tá? Ou seja, professor, como assim produto de 2 números inversos? Ué, tipo, 2/3 vezes 3/2, números inversos. Quando você multiplica 2 números inversos, qual é o resultado? Ah, o resultado é 1, professor. Isso. Então, é isso que vai conceitualizar a ideia de matrizes inversas. Quando você faz o produto entre 2 matrizes, tá? Então, eu vou colocar isso aqui, ó. Quando você faz o produto de uma matriz A por uma matriz B. E aí vem uma primeira característica que seria o seguinte, tá? A ordem das duas deve ser quadrada. Então, ó, uma A de ordem N vezes uma B de ordem N. E primeiro detalhe, a gente viu na aula de produto que se eu troco a ordem, isso às vezes nem existe, ou se existe dá um outro resultado. Aqui não, aqui tem que valer. Se eu trocar a ordem não faz diferença, tá joia? Então, se eu faço B vezes A e resultar na mesma coisa, então esse é um primeiro condicional. Se eu faço um produto de 2 matrizes quadradas de mesma ordem, aonde se eu faço a troca de sua posição não faz diferença e o resultado desse produto é uma matriz identidade de ordem N, tá? Então veja, se eu faço A vezes B, dá identidade, ou se eu faço B vezes A, também dá identidade, então eu posso falar assim, opa, se esse produto está dando o número 1 das matrizes, quer dizer que essas matrizes são matrizes o quê? Inversas. Tá joia? Então esse é o jeito que a gente verifica. Daí a gente coloca ali então, logo B é a inversa de A, tá? Ou ainda, né, você coloca assim, ó, por notação, esse B seria igual a com aquele menos 1 em cima. Né? Lembra que na potência, quando você eleva a menos 1, a gente tem a ideia lá de número inverso. Aqui é a mesma coisa. Belezinha, colega? Tá? Bom, na sequência, a gente vai falar sobre alguns determinantes básicos, que é o 2×2 e o 3×3, beleza? Que é o que a gente precisa saber. E a gente vai colocar algumas propriedades também, beleza? E nessas propriedades, você vai ver, inclusive, a gente vai voltar a falar sobre matriz inversa, porque nela vai aparecer a condição de inversão, então. Beleza? Então, grava aí essas matrizes especiais, tá joia? E logo na sequência, vamos para a aula de determinantes e propriedades. Beleza, galera? Valeu, um abraço e até depois!